tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, primeiramente, pelo convite e boa noite para vocês. Bom, então, dando início, né, Michele, ao nosso tema de hoje, como é estudar medicina na Itália, Michele? Como é que é se preparar para o vestibular em italiano? Como é que funciona? Olha, foi difícil. Eu achei que teria sido mais fácil, até porque eu tinha uma bagagem de cursinho no Brasil. É, mas ainda assim, aqui a prova tem, você pode fazer medicina ou em italiano ou em inglês, né? Você tem as duas possibilidades. E eu tinha dificuldade porque eu não falava italiano, mas eu queria vir para cá estudar em italiano, eu queria poder até fazer residência aqui, né? Pretendo fazer residência aqui. Então eu falei, nossa, eu preciso aprender italiano. Então eu comecei, me mudei para Itália, comecei a aprender italiano e eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, que não seria tão fácil assim. Eu vi que era difícil a língua, né? Assim como o português também, o italiano é difícil, apesar de ser muito parecido, né? Ter a mesma raiz, mas foi difícil. Mas assim, foi muito estudo e você, assim, é super possível. Basta estudar bastante. E o vestibular é muito concorrido, Michele? Existe vestibular? Eu gostaria de fazer a pergunta para a Michelle um pouquinho Existe, antes. Existe vestibular, ok. existe. Porque muita gente questiona, né? Como é que é? Entra direto, não entra? Tem uma prova? Então, tem uma prova, essa prova acontece sempre em setembro, no começo de setembro mais ou menos, e é nacional essa prova de medicina, ao contrário de outras áreas, né, que normalmente é focada só naquela universidade, medicina é uma prova nacional. Então, acontece no mesmo dia para toda a Itália, e tem um total de lugares que são reservados em cada universidade, e você é escalado em uma graduatória, que chama aqui, que é uma lista de classificação, com todos os candidatos de toda a Itália. Mais ou menos assim que funciona. E como é que é estruturada essa prova? Parte teórica, como é que é essa estrutura, assim? A prova são 60 questões. Você tem 100 minutos para realizar a prova. É bem rápido, inclusive. É, são 12 questões de química, 18 de biologia, 8 de matemática e física, 10 de lógica e 12 de cultura generale, né? Que cultura general, em geral, desculpa, não tem como você estudar. É, tipo, atualidade, mais ou menos assim. E cada questão que você acerta, você ganha 1,5 ponto. E cada questão que você erra, você perde 0,4. Então, não é como o Brasil, por exemplo, que eu estava acostumado que a prova você faz. Se você não souber, você chuta e tá tudo certo. Mas aqui não. Aqui, no caso, se você erra, você perde ponto. Então, é muito importante também, quando você faz a prova, tá atenta, não sair chutando, porque você pode perder pontos valiosos aí na lista de classificação. Nossa! Interessante. E quanto tempo de duração é o curso de medicina? É igual, mais ou menos, no Brasil? Como é que funciona? Sim, são 6 anos também. E não é muito diferente. São 6 anos e logo após tem a residência médica aqui. Então, a residência aqui na Itália dura um pouco mais que no Brasil, né? Que no Brasil, normalmente, a residência depende, né? Claro, mas tem residência que são 3 anos. Aqui no Brasil, aqui na Itália, as residências são mais ou menos de 5, 6 anos. Depende da área que você escolhe. Então, é um pouco mais. E que ano tu começa já a praticar as aulas práticas em hospitais? Para o final do terceiro ano, quarto ano, você começa a fazer o tirocínio, que chama aqui na Itália, que é a prática no hospital, e você começa a ter essa vivência, digamos assim, no hospital e conhecer tudo. No primeiro, segundo, terceiro ano, você tem laboratório aqui, né? Você tem laboratório de anatomia, laboratório de histologia, enfim, várias coisas desse tipo. Inclusive, em Torino, a gente tem também cadáver virtual, tem várias coisas legais que você pode frequentar, mas frequentar o hospital mesmo é só a partir do terceiro, quarto ano, depende da universidade. Que grande desafio para ti, hein, Michele? Não, mas eu adoro um desafio. Que bacana E mesmo. como é que é o calendário acadêmico do curso de medicina? Então, é um calendário acadêmico bem diferente do Brasil, né? Aqui começa no final do ano, começa em outubro, os primeiros semestres do ano. Então, ele vai até fevereiro, que é o primeiro semestre, e aí o segundo semestre do ano começa em março, que vai até julho. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, o primeiro semestre de outubro a fevereiro e de março a julho. E sendo que a sessão de provas é sempre no final do semestre. Então, a sessão de provas mais ou menos agora foi em fevereiro, está sendo, né, inclusive. E também junho e julho, mais ou menos.
E como são essas provas, Michele? Ao decorrer do curso, como são essas provas? As provas aqui são, na maior parte, orais. É bem diferente, inclusive, do Brasil. Isso, para mim, sim, isso foi um desafio, na verdade, porque acho que para quem é estrangeiro e não fala italiano tão bem, pode ser uma dificuldade. Eu acho que falar italiano, se você fazer inglês, falar bem inglês é fundamental, porque você vai ter muitas provas orais. A grande maioria são provas orais durante o curso. Raramente eu tenho prova escrita, e se eu tenho prova escrita, é prova escrita e prova oral junta. Então, tem, assim, ou mista ou prova oral. E como funciona? É uma banca? É um professor e tu? Ou é toda a turma? Como é que é essas provas? É o professor. É que normalmente tem cada matéria que a gente não tem só um professor, às vezes a gente tem mais professores. Então, no momento da interrogação, são esses professores da matéria que vêm te interrogar. Tanto que, por exemplo, anatomia, eu tive 2 professores, na verdade 3. Então, eles vêm, 2 ou 3, vêm te interrogar e fazem questões em base àquilo que ele deu durante a lição, as aulas. Então, por exemplo, se eu tenho aquele professor para uma parte da matéria, ele vai fazer as perguntas em base àquela parte da matéria, e aí o outro professor vai fazer também, e é isso. Depende da matéria. É muito complicado explicar, mais ou menos assim. Tu sabe que nós temos um filho de 18 anos, né? E agora você estava falando e eu estava pensando, é muito parecido com o estilo de prova que ele faz também. Do Litio, né? É muito, muito, muito parecido. A questão das provas orais, de interrogação com mais de um professor, às vezes até mesmo da mesma matéria. Então, tu vê como é muito parecido, né? De forma geral, o ensino, né? Mesmo que está na faculdade. É que eu acho que ele já vem preparando, né, o justamente aluno para justamente para isso. Pode ser. Exato. Né? É que para ti é muito novo, porque era diferente o ensino no Brasil. Exatamente. E daí tu te deparou com tudo isso, com grandes desafios, né? E que tu tá indo muito bem, meus parabéns. Obrigada. Não, mas realmente, acho que no Brasil a gente não tá acostumado com esse estilo de prova, né? E é engraçado que meus amigos aqui na universidade, eles estão acostumados com esse estilo de prova do Liceu, né? Então, para eles, ter prova oral não é uma novidade. Por mais que seja uma questão de estresse, ânsia, né? De ansiedade, que normal, todo mundo tem, acho que para eles é uma coisa mais normal, né? Então, para mim foi um desafio, não só pela língua, mas também pela prova em si, que não tem muito como pensar. Você tem que responder na lata do professor e ele pode te perguntar qualquer coisa da matéria. Então, é bem difícil, mas também bom, porque me faz me preparar bem, assim, para as matérias, sabe? Me faz estudar muito. Tu precisa estar com a matéria sempre em dia, porque a qualquer momento, porque eles não têm uma data específica, eles podem perguntar em sala de aula também, né? Não, em sala de aula é mais difícil, para ser bem sincera. Assim. O professor nunca vai chegar para você e fala sobre isso, entendeu? Eu acho que ele pode chegar na aula e falar, olha, se alguém quiser responder, e a pessoa levanta a mão e fala. Acho que isso é mais comum. Mas em prova, assim, durante a aula, assim, eles chegarem a te interrogar, assim, não acontece. Pelo menos nunca aconteceu comigo. Na escola já acontece. Na escola acontece. Era o que eu ia dizer para a Michele agora. Não tem uma data específica de provas. Nossa, sabe? Não é uma data específica. Eles chegam, hoje a gente vai ter uma verífica oral. E aí eles começam a perguntar sobre alguma determinada parte da matéria que foi dada. Então, isso é a tal da verifica, né? Que eu escuto meus amigos italianos falando verifica, eu não sabia que era isso. Engraçado. Era o que eu ia falar para a Michele, né? De repente, essa tranquilidade dos teus colegas em fazer a prova oral, para eles é mais tranquilo, vamos dizer assim, mais comum, porque eles já estão fazendo muito tempo, né? Já faz desde a época do segundo grau, do primeiro grau, talvez, né? Mas no caso do Gabi agora, que ele está fazendo o segundo grau, está fazendo o 4º ano, e eles já têm isso como regra, uma coisa normal. Então, por isso que eles já se acostumam, talvez, Até porque o Liceu é muito puxado, né? Pelo que eu percebi, pelo que meus amigos contam. É bem puxado o ensino, e também tem a Maturità, que é um exame super difícil. Que depois... Esse ano ele passa pela Maturità. O ano que vem é o último ano. É o quinto ano. Ele está no 4º agora, termina o 4º, vai para o 5º, daí o último sim. O último Exato. sim. Uma das dúvidas, tu sabe que a gente trabalha com cidadania italiana, e muitas pessoas sempre perguntam,
Mas vem cá, a universidade, ela é gratuita, é paga, uma parte gratuita e uma parte paga. Tu poderia nos explicar um pouquinho sobre essa dinâmica na questão do pagamento ou não pagamento? Uhum. Então, na verdade, assim, a faculdade aqui é pública, são públicas as universidades, mas elas não são públicas como no Brasil, que não se paga, né, uma taxa, Nada. aqui no caso você paga uma taxa anual. Então, só que essa taxa também pode variar de aluno para aluno, por quê? Porque os alunos normalmente fazem um documento que chama EASY. E o documento EASY permite que o aluno tenha um desconto em base à condição econômica da família dele, do núcleo familiar. Ou também, se o aluno for dependente financeiramente, então ele também pode pedir um desconto em base ao quanto ele ganha. Então, isso é muito legal, porque não necessariamente o aluno vai pagar a taxa máxima, ele pode pagar muito menos ou até ser totalmente isento da taxa universitária. Então, cada casa vai variando. E também os alunos internacionais, no caso, como, por exemplo, eu e muitos alunos que estão aqui estudando, eles também têm uma opção de pedir um desconto em base também à condição financeira dos pais, enfim, de quem eles dependem no Brasil ou qualquer outro país, e da condição que eles têm no país deles. Então, isso também é muito legal. Eles avaliam isso também, para dar esse desconto. Deixa eu só te fazer uma última pergunta, Mauro, para a Michelle, com relação. Eu sempre ouvi falar que os livros de medicina no Brasil são muito caros. Como é que é essa questão de livros aqui? Ah, é caro também, né? Acho que o livro de É medicina é caro caro em qualquer lugar. também. Ainda mais em euro, né? Porque não tem muito jeito. Mas o que eu vejo bastante é algumas livrarias. Livrarias. Eu queria falar livraria. Algumas livrarias que, no caso, tem alguns descontos para estudantes da universidade, da Unitor, por exemplo, da minha universidade, eles fazem esses descontos, assim, de 10%, 15%, enfim, mas mesmo assim é caro, sim, eu não vou mentir, é caro.